a FEIPOLCOM e a COBRAPOL estiveram entre os dias 24 e 25 em Cuiabá, Mato Grosso, para prestar apoio e exigir providências do Estado quanto às graves ameaças sofridas pela presidente do Simpol, Edileuza Mesquita, e a diretora financeira Débora Aguiar. Como noticiamos aqui em nossos canais de comunicação, em 12 de novembro, 5 homens, sendo 3 policiais militares e 2 seguranças privados, foram presos pela Rotam da Polícia Militar com forte armamento, escudo e um plano de ataque a Edileuza e a Débora. Nossa visita em Cuiabá foi com o objetivo de cobrar, especialmente da gestão e da Polícia Judiciária, ações efetivas para esclarecimento dos graves ocorridos e uma solução que desse segurança às policiais civis ameaçadas. Infelizmente, mesmo com uma conversa que acreditávamos ter sido franca com o diretor-geral adjunto e o diretor de atividades especiais da Polícia Judiciária, e tendo estes firmado o compromisso de fazer o seu trabalho quanto às ameaças sofridas por suas policiais civis, tão logo saímos de Cuiabá, nos deparamos com uma entrevista infeliz do delegado Flávio Henrique Stringueta, coordenador da GCCO, que é a Gerência de Combate ao Crime Organizado, que, no mínimo, menospreza nossa inteligência para justificar a negligência com a qual lidou com o caso. Acompanhe aí alguns trechos. Existe uma portaria de 2019, que foi reeditada em 2020, que prevê que a GCCO atua em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça a policiais civis, mas desde que em razão da sua função policial, o que não é o caso. Primeiro ponto absurdo. Como saber se não foi por conta do fato de ser policiais que se arquitetou um plano contra as policiais antes de uma investigação decente sobre os fatos? A GCCO sempre esteve à disposição dessas duas senhoras que, ao invés de nos procurar, resolveu polemizar isso, colocando na imprensa inverdades e até chamando para cá o Sindicato Nacional. Não teríamos ido a Cuiabá se o trabalho que se esperava em um caso grave como esse tivesse sido realizado. Infelizmente, não era o que estava acontecendo e, pelo visto, não irá acontecer. Informo que em nenhum momento essas duas senhoras são vítimas de alguma coisa, nunca foram vítimas de nada. Elas seriam potencialmente vítimas, assim como qualquer outro candidato do estado, da capital aqui de Cuiabá ou até mesmo de Várzea Grande. Lamentável ver e ouvir de um outro policial civil, se é que assim se considera, que após uma gangue de criminosos fortemente armada ser presa com um plano para atacar 2 policiais civis, que essa não foram vítima de nada? Será que precisavam morrer e deixar suas famílias desamparadas para que as considerassem vítimas? O resto é mera especulação, de que elas seriam vítimas de um roubo, de um atentado contra a vida delas. Isso é mera especulação. E eu de cara descarto a possibilidade de alguma das duas ser vítima, ou as duas serem vítimas de algum atentado contra as suas próprias vidas. Não há nada que indique isso até o momento e com convicção eu digo que terminaremos esse procedimento que foi instaurado na segunda-feira com essa conclusão. Passamos do desrespeito à premonição? Sem o cuidado devido de uma investigação decente, o coordenador da GCCO já encerrou o caso com uma conclusão profética. Ainda bem que o nobre delegado descarta em suas próprias palavras. Abre aspas. Eu de cara descarto a possibilidade de alguma das duas ser vítima ou as duas serem vítimas de algum atentado contra suas vidas. Fecha aspas. Pois é, agora eu já não sei mais se é profecia ou desdém. Outra situação é que fomos obrigados a instaurar um procedimento, por determinação do delegado-geral, a instaurar um procedimento diante de toda essa balbúrdia que foi feita pelas duas senhoras, o que toma um tempo desnecessário da GCCO, que poderíamos estar atuando em casos mais graves e com mais embasamento para darmos à sociedade a segurança que precisa. Fomos obrigados a instaurar um procedimento? Balbúrdia? Dar atenção a casos mais graves? Que ótimo!
Quem sabe se a quadrilha não tivesse sido presa e tivesse consumado seu plano, fosse de assaltar ou matar as policiais, o senhor tivesse um caso mais grave. E também viúvos e crianças órfãos de mãe. Lamentável, delegado, pois se não sabes, a polícia investigativa deve agir também de forma preventiva diante de casos assim. Isso se chama eficiência. Estamos pedindo muito? Eu acho que não. E outra coisa, lamentamos que, além de dotes proféticos, o senhor esteja trabalhando, como disse, obrigado nesse caso. Mas a GCCO vai investigar com seriedade, com determinação, com o comprometimento de sempre, e até que cheguemos às verdades. E se a verdade for a que elas estão dizendo, que eu não acredito, vamos tomar as providências contra os criminosos. Seriedade, determinação e comprometimento. Tá falando da investigação, delegado? Queria que nos explicasse como aplicar todo esse empenho quando afirma que está investigando o caso por ter sido obrigado. E após, já de forma antecipada, estabelecer juízo de valor sobre o caso, quando afirmou que, abre aspas, com convicção, eu digo que terminaremos esse procedimento que foi instaurado na segunda-feira com essa conclusão, fecha aspas. No mínimo, está sendo leviano e tendencioso. Com relação à prisão dessas pessoas, o processo, o inquérito que foi instaurado contra eles, que foi iniciado mediante auto de prisão em flagrante, já foi concluído e encaminhado ao judiciário. Provavelmente já está nas mãos do Ministério Público. E os crimes cometidos por eles se encerram em si mesmo. Eles estão provados em si mesmo. Ou seja, não tem mais o que se dizer com relação àquilo. O que as duas senhoras estão dizendo é que há um informante que diz que eles estavam planejando algo contra elas. Pela forma de agir, pela forma como eles estavam se organizando, obviamente se tratava de um roubo. Um detalhe importante. Esse inquérito que foi concluído, só para que fiquem cientes, sequer contou com o depoimento das duas policiais em questão. Isso é normal? Ah, é verdade. Tinha esquecido que elas, nas palavras desse delegado, não são vítimas. Claro que os crimes se encerram, delegado. O flagrante foi feito. O que não foi feito foi a investigação, que era o mínimo de se esperar sendo vítima qualquer cidadão. Quanto mais se tratando de duas policiais. Se tratava de um roubo, delegado? Bem, agora eu quero perguntar para você, que já possa ter sido assaltado alguma vez na vida. Quantas vezes você foi assaltado por 5 homens fortemente armados, sendo deste pelo menos 3 policiais militares e com a utilização de um escudo à prova de balas? Rapaz, bora deixar de investigar, meu povo, e bora assumir a função de vidente. Paciência, hein, delegado? Mas se isso será investigado. E esse informante é conhecido da GCCO e eu posso afirmar é uma pessoa sem credibilidade. Pelo jeito, essas duas senhoras não têm o jeito, não têm o tino policial de tratar com informantes. Nós da GCCO tratamos sempre com informantes e damos a eles o crédito ou o descrédito que eles merecem. Portanto, é isso, Giovanni, estamos à disposição, a GCCO está sempre atuante para trazer à sociedade todas as respostas que necessita. Até mais. Bem, diante dos fatos, eu deixo para vocês avaliarem quem não está demonstrando credibilidade. Mas antes, eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Primeiro, dizer que pelo levantamento feito por essas duas policiais, que segundo o delegado que gravou essa entrevista, não possui tino, a denúncia que a Rotan, da Polícia Militar, diligentemente atendeu, inclusive prendendo membros da própria instituição, foi, segundo denúncia, feito anteriormente a um delegado da Polícia Judiciária, que nada fez. Ou seja, o delegado Estrigueta, que deu essa entrevista e desqualificou o informante, não citou que foi por conta desse informante que os bandidos foram presos. E as sindicalistas ainda estão vivas e investigando o crime que iriam sofrer, pois a Polícia Judiciária, até agora, só reclama do pedido de socorro das policiais. Pois bem, o informante era os mesmos, mas quem agiu foram os policiais militares, aos quais somos extremamente gratos. E o que foi feito antes pela Polícia Judiciária?
digo sem qualquer menção profética. Nada foi feito. Além disso, existia a possibilidade da participação de um policial civil, conforme vocês podem ver nas imagens de um print do celular de um dos bandidos presos e no áudio que poderão ouvir agora. Aí, né, vai fazer o seguinte, irmão. Nós tem um carro da Polícia Civil mesmo, nós tem, entendeu? Aí, né, vai subir com os dois carros. O carro é da Polícia Civil. Os dois caras, um cara que vai com nós, desses dois, é policial civil, conseguiu pegar 2 viaturas, uma que estava em conserto, entendeu? Por fim, um recado aos bons profissionais da Polícia Judiciária do Estado de Mato Grosso. Nós sabemos da competência de vocês e da qualidade do trabalho que prestam a toda a sociedade mato-grossense. Sabemos que não é de profetas que se constitui o quadro dessa honrosa instituição. Mas eu peço que, assim como na Bahia, recentemente os policiais civis se juntaram para dar respostas a ameaças sofridas por um colega em uma comunidade de Salvador, peço que possam se juntar em capacidade investigativa, mesmo que de forma voluntária, para chegarmos ao fundo dessa história e evitarmos uma tragédia de fato e que os demais envolvidos e os possíveis mandantes possam ser identificados e presos. Não podemos aceitar que, mediante tantos indícios de um atentado grave contra a vida de nossos colegas, os autores ficam impunes. E o pior, que execute o plano traçado e ataque 2 colegas que têm suas famílias e uma história de luta pelos direitos dos policiais civis do estado de Mato Grosso. A FEIPOLCOM continuará acompanhando o caso e, se necessário, levaremos todas as entidades que representam os policiais civis do Brasil para o estado de Mato Grosso, para cobrar ações dos gestores da Polícia Judiciária. Nem que para isso tenhamos que buscar a imprensa nacional, pois já realizamos contatos prévios e aguardam o desfecho de tudo isso. Lutamos por direito dos policiais civis, direito à segurança e à vida também, com seriedade, de fato, e não de adivinhações ou profecias. FEIPOLCOM, Federação Interestadual dos Policiais Civis das Regiões Centro-Oeste e Norte.